Vamos falar de Vascão da Gama, um gigante da colina, porque tem uma boa notícia. Tem um tal aí de Jair que já tá treinando com bola. Olha que boa notícia. O Jair já tá treinando com bola. Nos últimos dias, ele vinha numa evolução muito grande. O Paulinho ainda não, tá, gente? Mas o Jair já treina com bola, ainda não com o grupo, né? Não está ainda com o grupo, mas ele vem evoluindo muito bem. Até antes do que o Vasco esperava na recuperação. Lembrando que o Jair se machucou no dia 4 de fevereiro, no jogo contra o Flamengo. Foi o terceiro jogo dele no ano. Ele tinha feito a pré-temporada e tal, voltou e quando começou a jogar, né, se lesionou. E aí uma lesão grave, ligamentar no joelho esquerdo. Precisou operar, operou 10 dias depois. E a recuperação esperada era de 8 meses. Ou seja, ele voltaria no final de outubro, praticamente, né, até voltar a ter condicionamento físico em novembro, acabou o ano, né? A gente dava praticamente como certo o fim da temporada pro Jair. Óbvio, né? O jogador tem metabolismo de atleta, tem preparação de atleta e às vezes isso é antecipado. Por exemplo, o caso do Payet. O Payet ia ficar até 1 mês e meio fora, voltou em 3 semanas, né? Isso acontece com os jogadores e o Jair tem evoluído muito bem. Então essa é uma boa notícia pro torcedor, já que vira mais uma opção no setor de meio de campo, ali na primeira linha, praticamente, do meio do ano, ou até um pouco mais à frente, né? O Jair tem 30 anos, chegou ao Vasco no ano passado, jogou 39 jogos no ano passado, esse ano foram só 3, junto com a lesão, né? Um rompimento no joelho esquerdo, no ligamento do joelho esquerdo, com 11 minutos naquele clássico com o Flamengo no Maracanã. Mas treina com bola. Já que o Vasco não trouxe tantos reforços assim, em quantidade, para dar tantas opções, é o tal do reforço interno, né? Se ele voltar aí ao longo do mês de setembro, o que é agora uma previsão possível, sem ser muito otimista, uma previsão realista. O Jair pode voltar em setembro. É uma notícia que pode agradar a comissão do Rafael Paiva, Gabriel Farias. O Jair, assim, que pese o fato de ele nunca ter estourado de vez no Vasco, nunca ter conseguido apresentar aquele futebol que a gente imaginava dele, ele é, sim, uma peça extremamente útil, né? O Vasco até pouco tempo estava se ressentindo aí de volantes, agora encaixou um pouquinho mais a dupla Hugo Moura e Matheus Cocão. Chegou o Souza, ainda não conseguiu pegar embalo. O Jair seria um jogador extremamente importante nesse sentido. Eu gosto, sou fã desse atleta, acho que ele tem uma série de jogo interessante, capacidade de marcação. Infelizmente, teve um azar, assim como o Paulinho Paula, né, com aquela lesão no início do ano. Isso atrapalha um pouquinho o jogador, né? Vai tentar retomar um ritmo já em setembro, no momento onde a temporada está pegando fogo, onde todo mundo já está meio que se desgastando. Isso pode ser algo que venha jogar contra o atleta, mas, de qualquer forma, estar à disposição vai ser algo muito importante pro Vasco da Gama. Eu acho que esses reforços internos, a gente acaba não contando com eles, a gente esquece um pouquinho, né? Quando o jogador pega uma lesão mais grave, de 5, 6 meses, a gente meio que deixa de lado, né? Sim. Quase que a gente não conta com um cara no elenco, mas em algum momento ele volta, né? E o Jair é um cara experiente, é um cara que pode ajudar muito o Vasco nessa reta final de ano, né? Que se desenha com a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Vamos lá, alguns colegas têm feito listas de zagueiros que estão livres no mercado, né? Sem contrato. Seriam as únicas opções para o Vasco buscar nesse momento. E aí também eu peguei alguns desses nomes, fui atrás de outros também. Por exemplo, Hummels, né, o alemão de 35 anos, campeão do mundo com a seleção alemã aqui no Brasil, não joga desde o fim do contrato no meio do ano pelo Borussia Dortmund, que foi a final da Champions League. Né, o Hummels está aí à disposição. Tem o Matip também, zagueiro camaronês, ex-Liverpool, não joga desde dezembro, ele teve lesão e também depois o fim do contrato pelo Liverpool da Inglaterra, o Matip. Tem o Sérgio Ramos, né? A gente falou dele até esses dias, 38 anos de idade. Sérgio Ramos, ex-Real Madrid e Sevilha. Trazendo um pouco mais para o nosso cenário, o Klaus, aquele ex-Botafogo, tá livre aos 30 anos de idade no mercado. O Aguilar, que passou no Brasil pelo Atlético Paranaense e pelo Santos. O Aguilar tem 31 anos. E tem o Marlon, ex-Fluminense. Também está à disposição no mercado. O nome do Marlon tem sido muito falado, mas nada de interesse do Vasco nesse momento, tá? Eu tô aqui listando jogadores que estão livres no mercado e que estão aí à disposição para uma possível negociação, né? Seria a única possibilidade, já que a janela se fechou na última segunda-feira. O nome que o Vasco chegou a tentar negociar foi do Ian Glavinovic, zagueiro argentino do Newell's Old Boys, mas faltou aí o envio de algumas documentações e a negociação não aconteceu. O Newell's ficou esperando, mas a negociação não andou. Hoje de zagueiros, o Vasco tem João Vitor, Maicon, Léo e Rojas. João Vitor, Maicon, Léo e Rojas. Tem da base o jovem Luiz Gustavo, 18 anos, que pode ganhar oportunidade na transição para os profissionais ainda nessa reta final de ano. Luiz Gustavo, zagueiro de 18 anos. Mas assim, o Vasco tem na zaga uma posição carente, vai ter que ser criativo e, se quiser reforçar, vai ter que buscar algum jogador que esteja livre no mercado,
já que não pode fazer transferência, já que a janela fechou, né? Deveria, né, buscar um nome a mais para ter uma tranquilidade mínima nesse setor. É um problema sério. O Vasco se preocupou muito em enxugar a folha e tinha que se preocupar mesmo com isso, né? Para honrar com os compromissos até o final da temporada. Por exemplo, foi dispensando os jogadores, entre eles o Medel, que era um dos zagueiros que o Vasco tinha à disposição. Deixou o Medel jogar lá no Boca Juniors, foi trocando algumas peças com o objetivo de enxugar a folha. E na hora que partiu para se reforçar, para trazer novos jogadores, já estava no fechamento da janela. Não à toa o Jean Menezes, o Jean Davi chegou quase agora. O primeiro anunciado foi o Emerson Rodrigues e os demais foram lá os parceiros do Coutinho, que foram os primeiros, né? O Souza e o Alex Teixeira. Eu entendo que vai ser muito mais difícil você encontrar um zagueiro sem contrato nesse momento, porque se ele fosse bom, ele não estaria sem contrato. A não ser que seja um cara extra classe que tá escolhendo algum lugar para jogar. Por exemplo, Sérgio Ramos. Tá escolhendo um time para jogar. Rúmeus tá escolhendo um time para jogar. E não é o caso da condição financeira do Vasco trazer uma estrela nesse momento para jogar por ali. Pro jogo de quarta-feira vai ter que ser o Léo. Não tem como. O João Vitor suspenso. O Rojas passa tanta confiança quanto o Léo. E eu acho muito arriscado e prematuro você colocar um garoto da base. Eu gosto muito do Lincoln. O Lincoln fez até gol contra o Internacional. Gosto também do Luiz Eduardo, tem feito a dupla de zaga com o Lincoln no Sub-20. Mas é um jogo de semifinal, que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. Menos mal que o jogo não é em São Januário, né? Porque o primeiro erro grave do Léo, a torcida ia pegar no pé dele. Na Copa do Brasil vai ser o Léo que vai jogar. E é bom destacar a expulsão injusta do João Vitor, né? O Vasco prejudicado. Cara, inacreditável. João Vitor não fez absolutamente nada. Ele apanhou, na verdade. Ele recebeu um chega pra lá, né, do jogador do Atlético. E foi expulso injustamente, vai desfalcar o Vasco. Cara, eu só queria falar uma coisa rápida a respeito do Léo. O Léo, ele tava numa fase horrorosa, muito ruim. E a pressão enorme, a torcida do Vasco cobra muito. Então, Januário pulsa favor e contra também, né? O Bragantino foi bizarro. E o que me deixa, assim, triste é que o Léo é um bom zagueiro, cara. Concordo. Pode ter torcedor me xingando agora, mas o Léo, em alguns momentos, ele mostrou muita qualidade. Ele é talentoso com a bola no pé. Ele tem uma dificuldade emocional que afeta demais. Exatamente. Quando ele erra a primeira vez... ele não tá sabendo lidar com essa pressão, com essa cobrança. Ele é um bom zagueiro. E aconteceu em todos os clubes que ele jogou. E até pra preservar Exatamente esse isso. cara que é bom de bola, na minha opinião, o Vasco deveria correr atrás pra não expô-lo tanto. Tá sendo muito exposto, cara. Mas pra quarta-feira não dá tempo. Não tem como, né? Quarta-feira é ele, gente. Tem que dar força, mandar energia positiva e torcer por ele. Quarta-feira é ele. Verdade. Pelo menos o jogo é na Liga Arena, em Curitiba, então ele não vai ter a pressão da torcida que é muito boa quando joga a favor, mas também pesa muito quando joga contra, né?